A graça e a paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Bom, hoje eu tô aqui para perguntar para você, e aí? Tá tranquilo? Tá favorável aí a sua vida? Como é que estão as coisas? Infelizmente vai ter gente que vai falar, não tá tão tranquilo, não tá tão favorável. Triste, né? Mas é a realidade. Nem sempre é tranquilo, nem sempre é favorável. Só que a situação do intranquilo e do desfavorável, ela é uma constante que depende só de nós, sabia? Vamos abrir lá se você tiver, abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5. Abriu? Então a palavra fala assim, ó: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quer mais alguma coisa? Pois bem, é isso. Tá? É isso simplesmente que nós devemos fazer. Agora, sabe o que é engraçado? Você fala assim, poxa, pastora, mas isso daí ele falou para com os de fora. Só que o meu problema está dentro de casa. E aí eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, tá? Seus problemas acabaram. Sabe por quê? Porque a palavra de Colossenses 5, ela está depois da palavra de Colossenses 3:18, que fala o seguinte, ó: esposa, seja submissa a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa, e não as tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-la grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Simples. E sabe onde nasce isso? Tudo isso daqui em Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, portai-vos com sabedoria também para com os que são de dentro. Para você conseguir viver o que está em Colossenses 3:18, você tem que ter o mesmo princípio de Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria. Tenha palavras agradáveis. Olha, meus irmãos, eu já tenho um tempo que a gente aconselha casais. Aconselha homens, aconselha mulheres. E sabe qual que é o grande problema da nossa sociedade hoje? É que nós falamos muito sem pensar. Eu acho que essa geração internética, né? Que escreve tudo o que quer, na hora que quer, e esquece os textos lá, e quem quiser que goste, pronto, e acabou. Ela transfere esse mesmo princípio para dentro da sua casa. E falam palavras muitas vezes desprezíveis para os outros. Como que pode, meu irmão, uma pessoa virar para uma mulher e falar depois de tantos anos de convivência, eu não amo mais você? Isso é falta de sabedoria. Como pode uma mulher virar e falar para um homem, você já não me sustenta mais, você já não me satisfaz mais, para um homem? Isso é falta de sabedoria. Porque essas palavras, elas magoam o coração. Essas palavras, elas entristecem a alma. E essas palavras, elas ficam guardadas. E o inimigo, ele usa cada uma delas como se fossem os dardos inflamados de Satã sobre cada lugar, sobre cada situação que você olha e você fala assim, meu Deus, como que ele tirou isso do bolso? Quantas vezes, meus irmãos, nós tratamos casais que brigam, e a eterna briga deles gira em torno de palavras que foram faladas há vários anos atrás. Sabe, um que vira e fala pro outro, eu não gosto de você, e muitas vezes fala no calor do momento, mas não é isso que sente. Mulheres, aprenda uma coisa. Homem, quando quer largar a mulher, ele não fica pensando. Ele não fica articulando, simplesmente larga. Homens, aprendam uma coisa. Mulheres, elas nascem para amar. Elas nascem para amar. Então, quando elas falam, mulher que muito fala, pouco faz. Certo? Então, se elas falam muito, é porque elas não vão fazer.
Elas não vão embora. O problema é quando elas não falam. Aí danou. Admito, danou. Mas o problema não é só falar, o problema é manter a palavra. Nós somos uma sociedade que não sabe se desculpar, nós somos uma sociedade que não sabe se responsabilizar para com o outro. E aí a gente vive uma vida muitas vezes pesada. E a gente fala de casamento, mas quantos pais deixam de ter convivência com seus filhos por causa disso? Quantas mães deixam de falar com suas filhas, com suas noras muitas vezes, justamente porque não sabem pedir desculpa, porque não sabem reconhecer erros. A palavra ela fala que o perdão ele deve ser dado, o perdão ele deve ser pedido. É para isso que existe essa frase, é para isso que existe esse procedimento, para isso que existe essa palavra. Mas nós muitas vezes queremos que as coisas fiquem boas de uma hora para outra e nós não queremos voltar atrás no que nós falamos. Isso é falta de sabedoria. Meu irmão, se você não teve sabedoria para falar, você tem que ter sabedoria para contornar o seu erro. E isso se dá a partir do momento que a gente aprende a caminhar com Deus. Não é só ler palavra, não é só ir na igreja, mas é você ter intimidade com Deus o suficiente para você viver uma vida agradável. Uma vida que seja realmente de acordo com aquilo que o Senhor planejou para você. Quando nós vivemos uma vida que o Senhor planejou para nós podemos dizer perfeitamente, está tranquilo e está agradável, tá? Nós podemos andar de maneira altaneira, cabeça erguida, sem dever nada para ninguém, deitar e dormir sossegado. O problema é que nós não fazemos isso e nós queremos que todo mundo viva, né? Todo mundo concorde com os nossos erros. E eu vou dizer para você, olha, não dá certo isso. As pessoas não vão concordar sempre com você. Você nem sempre vai estar certo. E às vezes você vai precisar pedir desculpa. Às vezes você vai precisar voltar atrás. E aí eu te digo, meu irmão, é melhor o quê? Você ter razão ou você estar em paz? Você ganhar uma briga ou você ganhar um beijo? Às vezes nós achamos que as pessoas elas têm que viver à nossa mercê. E não é assim. Vida familiar não é assim. Vida profissional não é assim. Tá? Nós temos que lutar pelo que é nosso, sim. Mas nós temos que aprender que está todo mundo lutando pelo que é seu. E se nós lutarmos juntos, nós vamos mais longe. Se nós formos sozinhos, nós vamos até mais rápido. Mas que adianta você ter uma vitória e não ter com quem comemorar? De que adianta você firmar uma palavra e você não ter com quem conversar sobre essa palavra? De nada adianta. Então hoje, pensa bem na sua vida. Olha bem, faz uma análise de si mesmo e se pergunta, tá tranquilo? Tá favorável? Porque você vai ver que só não tá tranquilo, não tá favorável porque você não quer. Simplesmente você não quer, você não se dispôs a isso. Porque quando nós nos dispomos, o tranquilo e o favorável ele vem. Ele simplesmente acontece. O tranquilo e o favorável, ele se torna uma constante. Não porque faltem as batalhas, mas porque nós aprendemos a viver de uma maneira mais sábia. Então hoje meu conselho para você é esse. Quer ter uma vida tranquila, uma vida favorável? Aprenda a falar, aprenda a se calar. Aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão. E em tudo tenha palavras afáveis, temperadas, agradáveis, temperadas com sal, para que seja agradável para quem ouve, para que seja agradável com quem esteja convivendo com você. Aí você vai ver que de repente as situações elas não vão mudar, mas elas ficarão muito mais tranquilas e muito mais favoráveis. Que Deus abençoe a sua vida e que isso seja maná do céu para você.